Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gestão estratégica. Qual que é a diferença entre a gestão estratégica que alguns gestores e empresas já vêm implementando e a gestão tradicional, onde ainda continua aqui norteando algumas empresas do nosso mercado, mas está tendo uma necessidade urgente de repensar, até para garantir contratação de novos colaboradores e crescimento da empresa. Afinal de contas, né, o que uma empresa espera quando contrata um líder, um gestor para liderar um dos seus colaboradores e a sua equipe? Que ela gere resultado com constância e que a organização cresça. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Elizabeth Crespo, especialista em liderança e gestão de pessoas, com 24 anos de experiência no mundo corporativo. Desde 2019, eu venho ajudando os gestores a alavancar na tua carreira e encontrar o seu propósito, sendo feliz liderando pessoas. Vamos falar hoje do que é essa gestão estratégica. A gestão estratégica, ela olha muito a longo prazo e entende ali, como vai conseguir fazer com que a organização cresça. Ela olha para os objetivos da organização, mas considerando o colaborador como o maior bem ativo da organização. Então, eu vou trazer aqui 6 características e 6 importantes fatos que faz com que o gestor tenha que estar migrando para esse tipo de gestão estratégica cada vez mais rápido, até para que garanta que o seu trabalho seja feito com efetividade e a empresa cresça. Então vamos lá. Por que ter gestão estratégica? O primeiro ponto: o gestor estratégico, o gestor cuida do patrimônio maior da empresa, o bem mais valioso, que é o colaborador. Não adianta nada uma empresa ter uma excelente estrutura, um ambiente de trabalho bonito, elegante, máquinas extremamente modernas, equipamentos de última geração, tecnologia de ponta. Se você não tiver bons colaboradores para operar tudo isso, não tiver bons colaboradores para entregar o teu resultado. Então, assim, a gente vê muito aí empresas com gestões tradicionais muito olhando o colaborador como um custo. No caso da gestão estratégica, ele olha realmente o colaborador como o bem mais valioso da empresa. Então, esse é o primeiro ponto, por que você tem que ter uma gestão estratégica. Segundo motivo para você ter uma gestão estratégica: o gestor estratégico, ele aumenta a produtividade da sua equipe, ele aumenta a produtividade da organização. Por quê? Porque ele motiva, ele engaja teus colaboradores, e colaborador engajado e motivado com o propósito da empresa, ele produz mais. Chega a produzir 50% a mais do que um colaborador desmotivado. Então, quando o gestor tem um olhar diferente para o colaborador, entendendo que ele é patrimônio primordial, e ele consegue engajar esse time e motivá-lo, ele consegue aumentar a produtividade da equipe. Consequentemente, melhorar os resultados da empresa. Terceiro motivo para você ter uma gestão estratégica: você consegue reter talentos. E reter talentos hoje é um grande patrimônio. Por quê? Muitas vezes o colaborador você treina, capacita, desenvolve o colaborador e ele vai embora. Por quê? Ele não está feliz com a forma que a empresa está gerenciando, ele não vê perspectiva de futuro. Então, o gestor estratégico, ele consegue reter talento, o que faz com que as organizações ganhem expertise, experiência e tenha colaboradores por mais tempo. Quer dizer, a redução de custo com turnover, isso tudo reduz consideravelmente, porque as pessoas se mantêm ali. Então, vale a pena cada investimento que você fez no colaborador. Quarto motivo de uma gestão estratégica: o clima organizacional. Um gestor estratégico, ele gera um clima organizacional saudável, positivo, o que faz com que os seus colaboradores se sintam
feliz, satisfeito onde está e confiante para se comunicar, ser transparente, trazer suas pautas, discutir os assuntos, ter senso de pertencimento. Então, olhando para essa gestão, não é aquela história que o gestor traz, determina como vai ser as coisas, não. O colaborador participa daquele movimento, é um clima saudável, onde tem uma comunicação transparente, clara, onde as pessoas se sentem acolhidos. Então, esse é um quarto motivo que faz muito com que essa gestão estratégica consiga aumentar aí a produtividade, reter talentos, fazer com que o colaborador se tenha senso de pertencimento. Quinto motivo, o gestor estratégico, ele tem habilidade para desenvolver a capacidade de flexibilidade do seu colaborador. Ele é um gestor adaptável. Ele sabe que com tantas mudanças do dia a dia, com excesso de informações, do jeito que as coisas mudam, o mercado tem mudando na velocidade que está, tecnologias novas chegando, tantas necessidades de adequação, ele precisa ser flexível. E ele precisa criar no seu time, nos seus colaboradores, essa forma de se tornar cada vez mais flexível, essa capacidade de adaptação do novo, essa capacidade de mudar sem sofrer, sem achar, nossa, toda hora muda as coisas. Eu já trabalhei com colaboradores que quando se falava numa mudança, ele quase infartava. Lembro uma determinada vez que eu assumi um departamento novo, fiquei 2 meses, precisei sair de férias. Quando eu saí de férias, minha chefe diz o seguinte para mim: você vai assumir tal departamento, então já estuda tudo sobre isso, lê, conhece um pouco as estratégias desse departamento, quando você voltar você já assume. E era um departamento que a gente estava construindo, dei um monte de diretriz antes de sair. No dia que eu voltei, fui lá, cumprimentei os colaboradores novos. Na hora que eu fui falar com o meu gestor, depois já era quase 2 horas da tarde, e a minha gestora falou assim, toda constrangida, sem jeito para mim dizer que ela precisaria me trocar de departamento, porque um colaborador que já estava lá há mais tempo pediu aquele departamento para ele, ela ficou sem jeito de dizer não, e eu tinha acabado de chegar. Gente, é assim que funciona, não é demérito nenhum. E aí, né, ela virou e falou assim, você vai assumir um novo departamento. Gente, eu não sabia o que fazia nesse novo departamento. E aí, quando eu cheguei lá, as pessoas estavam muito resistentes. Afinal de contas, eles conheciam já o outro gestor, eu tinha acabado de chegar. Mas o interessante é que, assim, nós mudamos todo o departamento, mudamos toda a cara dele. Mas por quê? Eu fui de coração aberto. Eu estava aberta àquela posição. E o gestor estratégico hoje, ele trabalha isso no teu colaborador. Ele trabalha esse sentimento dele estar aberto para o novo, dele não ter medo de mudança. Porque assim, gente, é muito mais fácil você estar na sua zona de conforto, fazer aquilo que você faz todos os dias e tudo. Agora, você criar nas pessoas, tirar dela o medo de mudança, de fazer o novo, o medo de errar. Ainda mais se a gente pensar nessa geração Z, que tem um medo absurdo de errar, eles nunca têm uma visão do futuro que as coisas podem acontecer, certo? Ou que pode ser melhor. Então, assim, esse é um grande desafio para um gestor estratégico, mas é fundamental que você trabalhe isso na tua equipe. E o sexto, e não menos importante, é o alinhamento dos objetivos. Um gestor estratégico, ele consegue alinhar os objetivos dos seus colaboradores com os objetivos da empresa. E o que você precisa para fazer isso? O gestor estratégico precisa conhecer seu colaborador, precisa entender os sonhos de cada um para mostrar para ele o quanto fazer com que aquela empresa cresça, possa realizar os sonhos dele, criar possibilidades de desenvolvimento desse colaborador, entender quais são os planos dele de futuro para que você veja como ele consegue alinhar esses planos de futuro dentro da organização que ele está. Então, é muito importante um gestor estratégico, ele tem essa característica de alinhar os sonhos e objetivos dos seus colaboradores com os objetivos da empresa.
trazer tudo para a mesma mesa, discutir todos os assuntos. O colaborador tem que saber onde a empresa quer chegar e saber a importância dele de se envolver nesse processo e o que ele precisa fazer para que isso dê certo. Na hora que a gente olha para esse mercado tão dinâmico, com tanta coisa acontecendo, fica cada vez mais evidente a necessidade de você ser um gestor estratégico e não um gestor tradicional, né? Porque assim, você precisa ser proativo, motivar a tua equipe, você precisa engajar o teu time, tem que gerar senso de pertencimento, é importante reter talento, ter um clima organizacional que as pessoas queiram estar ali presente. Mas aí eu falei várias coisas sobre um gestor estratégico, mas qual que é a principal diferença de um gestor estratégico do gestor tradicional? Até porque, nossa, quantos gestores tradicionais entregaram excelentes resultados até hoje? Mas aí eu vou trazer para vocês algumas diferenças que vocês vão ver o quanto é necessária essa mudança. O gestor tradicional, ele tem foco nos processos. Quais são os processos que a gente tem que seguir? Quando você pensa no RH com gestão tradicional, ele está pensando no benefício, na folha de pagamento, na documentação, ele pensa no custo, porque na cabeça dele o colaborador é um custo, então ele está ali pensando em reduzir custo. Então, olha, eu não posso trazer um colaborador que custa a passagem mais cara, eu preciso contratar gente desta região aqui porque ele é mais barato. A gestão tradicional olha para um colaborador pensando nele como custo. E outra característica, ela sempre trabalha para resolver um problema à medida que eles vão acontecendo. Pensando sempre, a crise aconteceu e eu tenho que achar uma solução para isso. Ah, teve uma greve de ônibus, eu preciso buscar uma solução para isso. É sempre pensando em situações depois que o fato aconteceu. Então, ele é sempre reativo. Então, pensa, ele tem um colaborador como custo, não como o bem primordial. Ele pensa muito mais no processo, tá? Eles avaliam muito mais o passo a passo. Ele tem atitudes reativas. Eu não estou dizendo nessa situação que processos não é importante. Não, pelo contrário, processos é muito importante. A gente vê muito isso quando você fala de um departamento comercial e um departamento de logística ou um departamento de TI. As pessoas sempre acham que o departamento comercial não segue processos. Pelo contrário, o departamento comercial segue o processo. Só que o departamento comercial, por si só, já tem que ter uma gestão estratégica. Porque ele lida com o cliente, ele tem que ser muito rápido para pensar como fazer diferente. Não é que ele não tem processo. E aí você pensa em TI, que está ali protocolar, tudo cheio de processos, a logística tem que ser desse jeito, e aí tem mais dificuldade. Só que todos os departamentos estão tendo que se adequar, né? Então, vamos pensar. E o que é que o gestor estratégico? A grande diferença, enquanto o tradicional pensa em processo, ele tem como principal alvo o colaborador, que é o maior patrimônio dele. Esse é o bem maior. Enquanto ele pensa em processo, o gestor estratégico está tendo visão de futuro, pensando no objetivo da empresa, aonde a empresa quer chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, assim, tradicional processo, estratégico pensa no objetivo final, onde eu quero chegar. Colaborador no tradicional, ele é custo, ele faz parte daquele processo como um todo. Na hora que você pensa numa gestão estratégica, ele é o bem maior da empresa. Ele é um patrimônio que precisa ser cuidado, valorizado e que ele tem poder de transformar os resultados. O gestor tradicional está sempre resolvendo um problema depois que aconteceu. Na hora que você pega um gestor estratégico, ele é proativo, ele tem visão de futuro, ele entende quais são as ações que, se ele fizer hoje, vai mudar o resultado lá na frente, ele sabe aonde ele quer chegar. Frente a tudo isso que eu trouxe para vocês, me conta uma coisa. Você já se convenceu a importância de se tornar um gestor estratégico? E olhando para esse contexto tudo, o que é mais desafiador para você? Aonde você acha
que você precisa mudar aí para caminhar para se tornar aquele gestor que consegue reter talentos, ter um excelente clima organizacional, ter um time com senso de pertencimento, querendo trabalhar para você, entregando o resultado com constância e ainda atingindo os objetivos da empresa? Conta aqui para mim. E se esse vídeo fez sentido para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. E eu te espero no próximo vídeo. Afinal de contas, temos conteúdo aqui toda semana, 2 vezes por semana. Até lá, hein?